Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade do açúcar, sobre o açúcar e o engenho na época do Brasil colonial, um pouquinho também do centro da vida colonial. Bora lá? Dos alimentos que você ingere, um se sobressai pelo gosto e pelo prazer que proporciona o açúcar. Na forma granulada, como o cristal, o branquinho mais grosso, o refinado, o branquinho mais fino, o mascavo, aquele escuro, o açúcar está presente na composição dos mais variados alimentos, bolos, chocolates, balas, pães, sucos, tortas. Obtido de uma planta conhecida como cana-de-açúcar, é um dos alimentos mais consumidos no mundo atualmente. Encontrado em mercados, padarias, bares e feiras, ele, em geral, é produzido em usinas industriais e se destaca como um dos principais produtos de exportação do Brasil. A facilidade que temos hoje para conseguir o açúcar contrasta com a situação vivida 500 anos atrás. Artigo raro de luxo, o alto valor do açúcar tornava-o tão precioso quanto o ouro. Chegava a ser deixado como herança ou servia de dote de casamento. No Brasil, colônia, era costume o pai da noiva pagar determinada quantia ao noivo para oficializar o casamento. Essa quantia era o dote. Nos séculos XV e XVI, o açúcar possuía grande importância econômica e, assim, foi escolhido como o principal produto para iniciar o processo de colonização do Brasil. Então, neste vídeo, nós vamos conhecer os motivos que levaram Portugal a decidir plantar a cana-de-açúcar em solo brasileiro e como era a sociedade durante o período em que a colônia foi o maior produtor mundial de açúcar. Nos dias de hoje, a cana continua desempenhando um importante papel na economia brasileira. Além da produção de açúcar, a planta também é utilizada para produzir o álcool usado como combustível. Então, tem uma imagem aqui de uma usina no município de Jaíba, em Minas Gerais, que produz açúcar e álcool. Quando os portugueses chegaram ao território que depois seria chamado de Brasil, encontraram uma vasta extensão de terra própria para a agricultura. A escolha por plantar a cana-de-açúcar não se deu por acaso. Em primeiro lugar, era um produto com um alto valor comercial na Europa. Em segundo lugar, os colonos portugueses possuem experiência em seu plantio e produção nas ilhas do litoral africano, Madeiras, Açores, Cabo Verde e São Tomé, já na primeira metade do século XV. Portanto, além da garantia de lucro, Portugal também estava familiarizado com as técnicas necessárias para a manufatura do açúcar. Manufatura é a fabricação manual de qualquer produto, mas feito de forma segmentada, diferente do artesanato. Um só sujeito faz a produção desde a extração da matéria-prima até a confecção final do produto. A manufatura ela é feita por diversas mãos. Um indivíduo tira a matéria-prima, outro vai fazendo cada parte do processo produtivo. Nas terras brasileiras, o açúcar foi produzido nos engenhos construídos nos lotes de terra cedidos a colonos. A organização do empreendimento se deu sob a forma de fazendas monocultoras baseadas no trabalho escravo. No sistema de monocultura é produzido apenas um tipo de produto com o objetivo de exportá-lo, e não para o seu consumo no mercado interno. Em 1532, a administração de Martim Afonso de Souza instala o primeiro engenho na capitania de São Vicente. Logo se espalham pelo litoral brasileiro de São Paulo e Rio de Janeiro até o nordeste do país. Com o clima e o solo propícios, o Nordeste, em especial a Bahia, Pernambuco e a Paraíba, concentrou a partir do século XVI um volume anual de 300 mil arrobas de açúcar, equivalente a 4,5 mil toneladas. A Zona da Mata foi o local de domínio da grande lavoura de cana e sua transformação em açúcar. A proximidade com o mar facilitava o escoamento da produção. A abundância das terras desobrigava os colonos a aperfeiçoar as técnicas de cultivo do solo. Quando a produtividade se esgotava, bastava encontrar novas áreas a serem desmatadas e preparadas para o plantio. Então, a Zona da Mata era toda o litoral brasileiro, da Mata Atlântica. Para saber mais sobre a sociedade açucareira, seus modos de vida, trabalho e cotidiano, vamos observar com atenção os textos a seguir, pois nos fornecem algumas pistas sobre as sociedades do engenho. Tem uma aquarela que foi feita em 1973 pelo pintor pernambucano Cícero Dias. Trata-se de uma representação do engenho Noruega, construído no século XVIII na zona da mata pernambucana. Partes desse engenho sobreviveram até o século XX. Aqui tem a imagem da Casa Grande do engenho Noruega, antigo engenho dos bois de Pernambuco.
A ilustração aquarelada do artista Cícero Dias, usada para ilustrar o livro Casagrande de Senzala, do Gilberto Freire. Como uma pintura feita em 1933 pode ajudar a conhecer mais o dia a dia de engenhos que funcionavam séculos antes. De fato, sempre que vemos uma imagem, precisamos ter em mente que ela é uma representação. Neste caso, Cícero Dias construiu a sua representação sobre o que seria um engenho de açúcar e como seriam as relações entre as pessoas que ali viviam. Para desenhá-lo, o artista visitou diversos engenhos do passado que sobreviveram até o século XX, entre eles o próprio engenho noruego que desabou por falta de cuidados. Essas visitas serviram de fonte de informação e de inspiração para o pintor criar a sua obra. Mas repare que em alguns aspectos podemos dizer que essa aquarela apresenta uma visão idealizada de como seria a vida em um engenho. Observe, por exemplo, como a obra retrata de forma harmoniosa a relação entre as pessoas de diferentes grupos sociais, ignorando as tensões sociais provocadas pela própria escravidão. Ou seja, tendo esses cuidados em mente, essa obra de Cícero Dias pode nos ajudar a compreender alguns aspectos da sociedade do engenho. Chamamos de engenho a fazenda que cultiva e processa a cana-de-açúcar. No início, essa palavra se referia apenas ao local onde o produto era fabricado, mas ao longo do tempo passou a designar toda a estrutura da fazenda, como as habitações, as plantações e os demais espaços. A instalação de um engenho não era uma tarefa fácil nem mesmo barata. Muitos colonos que se aventuravam neste negócio não conseguiram manter suas atividades funcionando, uma vez que o próprio colono precisava arcar com todas as despesas necessárias para sua construção e manutenção, comprando maquinários, ferramentas, alimentos e vestuário, além dos gastos com a mão de obra. Muitas vezes, para a escolha do local da construção dos engenhos, levava-se em conta a localização geográfica e as características do terreno. A existência de rios próximos à propriedade ou mesmo em seu interior, como a gente pode ver na ilustração, que tem aqui no livro, facilitava o escoamento dos lotes de açúcar. Os rios eram importantes também para o transporte de utensílios fundamentais para o engenho, como madeiras para o aquecimento das fornalhas, tijolos, tecidos, barris de azeite e vinho, alimentos não produzidos na propriedade, pregos, enxadas. Os rios eram os canais de ligação do mar com a sociedade açucareira do engenho. Nos primeiros tempos de colonização, a economia girava principalmente em torno dos engenhos. Mesmo os trabalhadores livres e os pequenos proprietários tinham as suas vidas unidas ao sucesso da produção do açúcar. A compra da cana ou de outros utensílios e alimentos não produzidos na propriedade acabavam por criar uma cadeia de dependentes do senhor de engenho. Seu sucesso como produtor alimentava toda a economia. Assim, pensar sobre a colônia brasileira do século XVI ao século XVIII é pensar sobre a sociedade dos engenhos. O engenho era o centro da vida econômica colonial. O senhor da propriedade e sua família, pequenos proprietários, escravos, trabalhadores livres como carpinteiros, pedreiros, caixeiros, carregadores, entre outros, todos, enfim, estavam ligados de forma direta ou indireta ao engenho. Tem uma outra imagem aqui. No centro da imagem podemos perceber a representação da casa grande. Esse local era a residência do senhor de engenho e de sua família. Construída geralmente no centro da propriedade e em locais elevados, tinha amplas varandas e inúmeros cômodos. Nela era possível visualizar toda a extensão da propriedade, vigiando assim todo o trabalho. Por seu tamanho e imponência, a casa grande representava todo o poder concentrado nas mãos do senhor. Mas a historiografia mostra que existiam casos de engenhos administrados por mulheres, embora o mais comum fosse essa responsabilidade ficar com os homens. Estudos recentes também revelam que, nos primeiros tempos coloniais, as construções não eram tão suntuosas como as que vemos nessa imagem do livro do Gilberto Freire, Casagrande de Senzala. Eles costumavam ser de taipa com telhados de sapé. Casarões mais sólidos começaram a surgir a partir do século XVII. Em geral, toda a sociedade açucareira vivia na dependência do senhor de engenho. Mulher, filhos e empregados lhe eram submissos e as decisões relativas aos negócios e à vida familiar deviam passar necessariamente por sua aprovação. A mulher cabia a supervisão dos trabalhos domésticos, também realizados por cativos, e o cuidado com a educação dos filhos. Os meninos eram preparados para administrar a propriedade, principalmente o primogênito, que é o primeiro filho de um casal. E as meninas costumavam ser educadas para conseguir um bom casamento arranjado pelo pai. O senhor de engenho controlava a vida política da região, exercendo cargos nas câmaras municipais e indicando protegidos seus como filhos, amigos e aliados políticos para ocupar postos nos serviços públicos mais importantes.
Próximo à Casa Grande encontrava-se a capela, local de grande importância na vida colonial brasileira. Nela se realizavam batizados, casamentos e funerais, demonstrando a forte presença da Igreja Católica na vida espiritual do engenho. Na imagem que estamos trabalhando, uma grande cruz marca a entrada da Casa Grande, que tem em seu lado esquerdo uma capela. Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não dislike. Hasta la vista, vips. E até a próxima.